Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, pela permissão de Deus, nós estamos aqui junto com cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus nesse domingo de manhã fale profundamente ao coração de cada um dos irmãos presentes aí em seus lares. Que a palavra de Deus penetre na alma de cada um de vocês que nos assiste nesta manhã. Deus abençoe grandemente e obrigado pela oportunidade de vocês terem aberto a porta, as portas dos vossos lares através do canal do YouTube para juntos nós cultuarmos a Deus. Deus os abençoe poderosamente. Quero convidá-los nesse momento a fecharem os vossos olhos, a curvarem as vossas cabeças em uma oração silenciosa aí na sua casa por alguns segundos e depois nós vamos estar falando com Deus. Eu quero convidar que você se coloque na presença do Senhor nesse momento. Maravilhoso Deus, grandioso, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos esta manhã. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos a Ti, ó Senhor, que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, para que juntos, ó Pai, nesta manhã, possamos prestar um culto qual seja aceitável diante da Tua presença. Visita cada casa, visita cada família, visita cada um dos nossos irmãos nesta manhã. Derrama sobre a vida de cada um deles das Tuas mais ricas bênçãos celestiais, ó Pai. Leva do Teu amor, da Tua paz, da Tua alegria, da Tua libertação, da Tua cura ao Teu povo. É o que nós te suplicamos nesta manhã, desde já agradecidos no santo e maravilhoso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos nesse momento louvar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que você aí na sua casa, onde você está, junto com a tua família, que você possa louvar ao Senhor junto com a equipe de louvor, que você possa abrir a tua boca e o teu coração e com toda a tua força exaltar, engrandecer e louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso
amo a Deus e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e te entoarei. Sim, o meu louvor que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Eu te amo, ó Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e te entoarei. Sim, o meu louvor que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som, que seja um doce, doce som para ti. Ó Deus, venho te agradecer. As bênçãos te vêm só de ti. De tudo que eu tenho, eu possa trazer o melhor sem medir. E assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar. E a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Ó Deus, venho te agradecer. As bênçãos que vêm só de ti. De tudo que eu tenho, que eu possa trazer o melhor sem medir. E assim ao irmão ajudar, também as missões sustentar. E a minha igreja manter, que o coração eu possa abrir e a ti, ó Pai, engrandecer. Queridos, esta manhã eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10 da palavra de Deus, aonde nós vamos fazer a leitura. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e versículo 10, que diz assim a palavra de Deus: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, grandioso, soberano e eterno Pai, nesta manhã estamos aqui e colocamos as nossas vidas diante do Senhor através da Tua Palavra e suplicamos nesse momento, ó Pai,
Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento a cada um de nós, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua palavra, para que possamos tomá-las como verdade para as nossas vidas, que possamos nos revestir dela e que possamos trilhar os Teus caminhos, cumprindo-a em nossas vidas, para que sejamos obedientes à Tua palavra e que, através da nossa obediência, possamos glorificar o Teu santo nome, Pai. É o que nós Te pedimos nesta manhã, desde já agradecidos no santo e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amados, talvez muitos dos que têm acompanhado nós aqui através do canal do YouTube não tenha se deparado quando eu falei nenhuma das vezes ainda, todo esse período, já com mais de um ano, falando sobre este tema, tão discutido, esse tema, infelizmente, tão distorcido que vivemos no presente momento, a quais é dízimos e ofertas. Porém, eu não posso me abster de falar de um assunto bíblico, não posso ter medo de anunciar o que a Bíblia fala, porém tenho a certeza que com certeza serei criticado, e você vai entender no decorrer desta pregação. Porém, amados, nós precisamos falar sobre isso. E eu quero falar nesta manhã sobre as verdades dos dízimos, sobre as verdades das ofertas, a qual as pessoas têm distorcido nos dias de hoje. E eu quero iniciar nesta manhã falando alguns motivos por que surgiu então tanta oposições, ou seja, tanta gente contrária aos dízimos e às ofertas dentro e fora das igrejas nos dias de hoje. Quando nós olhamos, amados, para isso, o primeiro motivo dessa oposição é a distorção da palavra de Deus, que é feita por líderes, por pastores, por pessoas que estão à frente do trabalho das igrejas. Eu quero falar aos irmãos que no decorrer disso aqui, eu não falei no começo, mas eu vou me expor, eu tive ouvindo pessoas, lendo pessoas falando sobre isso, e me identifiquei muito com a exposição do pastor Hernandes Dias Lopes, com os pensamentos. Então foi baseado em cima de uma exposição do pastor Hernandes Dias Lopes, e dentro vou usar um exemplo que ele disse que ouvia a exposição no livro de Gênesis de um pastor, e ele acompanhava o raciocínio porque ele estava sendo fiel à palavra. Porém, quando esse pastor chega na hora da aplicação daquela passagem, quando Abraão vai oferecer Isaque, o seu único filho, então ele diz na sua aplicação que nós devemos sacrificar os nossos Isaques. Se você tem o seu carro, venda e doe à igreja. Se você tem dinheiro na sua poupança, tire-o e transfira para a igreja. Não é isto que a palavra de Deus está dizendo lá naquele texto de Isaque e Abraão. Mas infelizmente, alguns líderes, alguns pastores, alguns dos que lideram a igreja cristã no Brasil e talvez no mundo, distorcem a palavra de Deus para alcançar os seus objetivos, a qual nós, como crentes em Cristo Jesus, eu como pastor, nós como membros desta igreja Batista Ebenezer, refutamos esta ideia. Eu quero deixar muito claro isso a todos que nos assistem, sobre usar a palavra de Deus com distorções.
Porque a palavra de Deus não é uma regra. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Então, amados, as oposições no tempo presente, talvez você que está nos assistindo nesta manhã, seja alguém que se oponha contra o dízimo e contra a oferta. Porque talvez você não tenha o conhecimento correto, porque talvez até quem você ouviu falar ou ensinar sobre o dízimo seja uma pessoa que caminha nesses trilhos que distorce a palavra de Deus. Porém, isso não é verdade perante a igreja verdadeira de Jesus Cristo. A segunda questão da que surge esta oposição é a barganha, a qual também é ensinado dentro da igreja, usando-se da palavra de Deus, é claro. Um dos textos mais conhecidos: quem semeia com fartura, ceifará com abundância. Ou seja, para que Deus possa te abençoar, você tem que dar alguma coisa para Deus, para que Deus possa devolver a você aquilo. Não. Nós também refutamos isso, porque não é isto que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz que graça não pode ser comprada, graça não pode ser trocada, e graça não pode ser conquistada por obra nenhuma, nem por ouro, por prata ou por qualquer outra coisa. Porque a graça, ela é livre, a graça é de graça. Talvez você seja alguém opositor aos dízimos e às ofertas, porque você acha que todas as igrejas, e colocam todas as igrejas dentro de um único pacote, e acha que todas as igrejas distorcem a palavra de Deus para receber o seu dízimo, ou que todas as igrejas ensinam que você tem que fazer uma troca, uma barganha para com Deus. Porém, eu quero deixar claro aqui que este não é o pensamento da Igreja Batista Ebenezer. Não é o pensamento da minha pessoa como pastor desta igreja, porque, como eu disse, a palavra de Deus, que é a Bíblia, é a única verdade e a única regra de fé e prática para as nossas vidas. E Deus deixou o dízimo como uma ordenança, que nós devemos dar a Ele a 10ª daquilo que Ele nos deu, e nós devolvemos para Deus, e nós não damos para Deus, nós apenas devolvemos. E Deus não deu a nós o poder de nós mudarmos a palavra de Deus. Então, dízimo, amados, não é algo instituído por homens, mas o dízimo é instituído por Deus. Porém, muitos líderes têm distorcido a palavra de Deus para o seu proveito próprio, e muitos deles têm ensinado a barganha com as pessoas para levarem as pessoas a fazerem, ou seja, para que as pessoas venham a trazer dízimos e ofertas, esperando receber 100 vezes mais daquilo que eles têm feito. Não é assim. Deus não faz troca e não faz barganha. Se você teve um dia no seu coração, ou se você tem essa intenção, porque você ouviu alguém dizendo isso, que se você for dizimista e você for alguém ofertante na casa de Deus, Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida porque você está dando, te ensinaram errado. A palavra de Deus tem as suas promessas, que nós podemos fazer prova do Senhor, e nós vamos ver isso lá em Malaquias capítulo 3, a partir, mais incluso no versículo 10. Mas o que eu quero dizer a você, que Deus não olha para o nosso exterior, Ele olha para dentro do nosso coração. Por isso Jesus engrandece o ato daquela viúva que colocou algumas moedinhas dentro do gasofilácio, enquanto os judeus colocavam quantias muito consideráveis. Porém, ele disse que aquela viúva deu tudo quanto tinha, e os outros davam apenas aquilo que lhes sobravam. Então, Jesus não está tirando mérito e nem ali está tirando a legalidade do dízimo. Ele apenas está dizendo que há uma forma correta de fazer, e entre essas formas não é fazer barganha com Deus.
Se você tem feito isso, eu quero convidar você nesta manhã a refletir sobre isso e mudar o seu conceito. O dízimo é devolver a Deus como sinal de fidelidade e não é achar que é dar para Deus com o sentido de fazer uma troca, uma barganha com Deus. Por esse motivo, amados da igreja, você que pertence à igreja, por essas atitudes e ações da igreja, é que está surgindo um número grande de oposições, até uma grande maioria, dizendo que os pastores que ensinam sobre dízimos e ofertas são hereges. Tem teses de doutorados de pessoas dentro da igreja escrevendo e defendendo as suas teses, sendo contra o dízimo. Por isso, eu me pus na posição e estou pronto para receber as críticas e estou pronto para receber os ataques. Porém, o dízimo é bíblico e ele é imutável e ele está dentro da palavra de Deus, ele está no Pentateuco, ele está nos profetas, ele está nos livros sapienciais, ele está nos livros históricos, ele está no Novo Testamento, no Evangelho e no decorrer de toda a Bíblia. Não tem como você refutar o dízimo da palavra de Deus. O terceiro ponto desses motivos de oposições, amados, é a falsa teologia da prosperidade. Aonde que o sinal é que alguns líderes ensinam que você é alguém abençoado por Deus, é quando você recebe aqui em bens materiais. E eu quero dar um exemplo a vocês muito claro que se encontra lá em Atos 3, versículo 16, num texto onde diz que o apóstolo João, junto com o apóstolo Pedro, iam para o templo de Salomão às 3 da tarde e junto à porta chamada Formosa, na entrada do templo, tinha um paralítico pedindo esmola para aqueles que entravam então dentro do templo. E pediram para Pedro e João. E então Pedro olha para ele e diz o seguinte: eu não tenho prata e também não tenho ouro. Mas uma coisa eu tenho, e o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E assim sucedeu. Então fica muito claro que eles eram homens pobres financeiramente, mas eram pessoas ricas com a graça de Cristo Jesus. Ou seja, amados, há muitos ricos pobres e há muitos pobres ricos. Porém, não estou dizendo que alguém que seja bem-sucedido financeiramente não pode ser alguém rico também na graça de Cristo Jesus. Mas o que eu estou querendo dizer é que a bênção de Deus não pode ser medida ou determinada sobre aquilo que alguém tem ou aquilo que ela possui, a qual muitos têm ensinado, muitos líderes de igreja têm ensinado isso dentro da igreja. Isto é mentira, e nós como igreja de Cristo, tendo a palavra de Deus como única regra de fé e prática, nós também refutamos esta falsa teologia da prosperidade. Porém, nós não refutamos o dízimo. O dízimo é bíblico e é 10% daquilo que o Senhor te dá. O quarto motivo desta oposição, que tem acontecido muito fluentemente no nosso meio, é o desengavetamento das indulgências, a qual há mais de 500 anos surge um movimento chamado Reforma Protestante, inicialmente liderada por um padre conhecido como Martinho Lutero, a qual ele prega as suas 95 teses na porta daquela igreja de Wittenberg, na Alemanha. Porque a igreja então vendia a salvação através de objetos e quando elas recebiam o dinheiro, então essas pessoas recebiam um lugar no céu. E não diferente nos dias de hoje. O que se vende de óleo ungido, o que se vende de sal da prosperidade, o que se vende de fogueira santa e correntes e isso e aquilo. Amados, isso não passa pela única regra de fé e prática, qual é a palavra de Deus. Mas infelizmente, o desengavetamento das indulgências tem sido gigantesca no meio ou
dentro das igrejas cristãs brasileiras. Porém, nós não concordamos com isso. E por esses motivos, amados, é que a cada dia tem surgido oposições ou opositores que defendem arduamente a extinção do dízimo para a igreja contemporânea. Porém, esses opositores que se opõem contra o dízimo, por causa dessas pessoas que levam à oposição, ambos estão fazendo o que não se deve. Uns por distorcer, o outro por barganhar, o outro por falsa teologia, outro por desengavetar a indulgência e outros por querer dizer que o dízimo não é mais válido para os dias de hoje. Mas um ponto dos motivos das oposições é o enriquecimento ilícito de muitos líderes religiosos, a quais nós vemos nos nossos dias, que se tornam megas empresários da fé, a qual nós também não aceitamos. Amados, o que se surge hoje são pessoas que fazem da igreja uma empresa. Igreja, eu quero que vocês guardem no coração de vocês que está nos ouvindo nesta manhã. Igreja não é empresa. Igreja nunca foi empresa e jamais a igreja de Cristo será empresa. A igreja de Cristo é uma instituição vinda através da pessoa de Jesus Cristo, instituída e fundamentada pelo nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós lá na cruz do Calvário, e que todas as suas regras e todas as suas leis estão fundamentadas no teu juízo, na tua sabedoria e em todo o seu conhecimento, qual é a palavra de Deus. E a igreja não foi instituída e não foi criada para que haja enriquecimento de megas empresários da fé. Mas, infelizmente, por esse motivo, acontece esse tipo de coisa nos dias de hoje. Há quando líderes vivem em suas mansões, em seus palácios, iates e jatinhos particulares. Há muitos dos seus liderados que passam fome, que passam frio e que choram amargamente pela falta de alimento em seus lares. Não foi isso que Jesus ensinou. E pelo motivo dessas pessoas que fazem esse tipo de coisa, cada dia a oposição e o número de opositores cresce contra os dízimos. Mas Deus, nesta manhã, Ele quer falar com você, Ele está falando com você, para que você não tome a sua vida com experiências humanas de homens, mas que você volte a sua vida, os teus olhos e o seu conhecimento para a palavra de Deus, e que toda a sua posição e que todo o seu discernimento seja tomado através da palavra de Deus, que você se mergulhe nisso daqui, e que você não permita que aqueles que distorcem, que aqueles que barganham, que aqueles que ensinam a falsa teologia, que aqueles que desengavetam as indulgências, que aqueles que se enriquecem ilicitamente, não faça que você feche os seus olhos para a palavra de Deus, e que você também passe a fazer o que eles fazem, a roubar a Deus, através dos dízimos e através das ofertas. Outro motivo que faz crescer, amados, a oposição contra as entregas de dízimos e ofertas são os comercializantes, os vendedores da palavra de Deus que cobram gordos cachês. Por isso eu disse que eu vou tomar muita pedrada e estou pronto para isso. Para esses famosos gospel, para essas pessoas que cobram fortunas para irem cantar, para irem pregar, ou para fazer qualquer outra coisa semelhante a essa, que fazem uma inspeção no lugar que ele vai ficar, se o hotel condiz com aquilo que ele pede, se vai ter um carro particular para ele, se vai ter a comida que ele quer, se vai ter a fruta que ele quer, a água da marca que ele quer. E é isso que acontece, amados. Porém, isso não passa pelo filtro da palavra de Deus. Nós não fomos chamados
para isso, como eu dei o exemplo de Pedro e João, eu gostaria de levá-los a pensar também sobre o apóstolo Paulo, o maior pregador da Bíblia, o maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igreja. Considerado pelos eruditos o maior dos apóstolos, mas por ele mesmo, o menor de todos, trapo de imundície. Em 2 Timóteo, capítulo 4, ele escreve para o seu jovem filho na fé e diz assim: Timóteo, meu filho, quando tu vires me visitar, me traz a capa que eu deixei em Troade. Ou ele, o maior, não tinha uma capa para se cobrir. Isso vai contra tudo isso que as pessoas estão ensinando. Paulo nunca cobrou para pregar o Evangelho. Ele nunca cobrou para plantar igrejas. Apesar de ele ser referendado e indicado pela palavra de Deus, nós vamos ver isso na frente, que ele deveria ser sustentado pela igreja como ministro do Evangelho. Porém, quando as pessoas não o queriam a fazer, Paulo então passava a trabalhar e era fazedor de tendas para não se tornar pesado a ninguém. Por isso, amados, eu como pastor desta igreja, ensino esta igreja e creio que o pensamento dos liderados desta igreja também refuta os comercializantes da palavra de Deus que cobram gordos cachês e se enriquecem através da distorção da palavra de Deus. Outro motivo que fazem as pessoas se oporem aos dízimos e às ofertas, amados, é a exploração dos líderes aos seus liderados. Enquanto os líderes têm uma vida de ostentação, e vocês sabem disso, que muitos moram em palácios e ostentam a sua riqueza, os seus patrimônios, a qual fizeram da igreja uma empresa e eles se tornaram megas empresários, os seus liderados padecem. E por esse motivo, amados, quando as sociedades se deparam com esses acontecimentos, a qual não é mentira, é verdade, aumenta-se então a cada dia o número de opositores contra os dízimos e contra as ofertas. Porém, amados, o que eu quero lhe dizer nesta manhã, apesar de existir todas essas pessoas, a qual eu não nego que existe sim, dentro de muitas igrejas, o dízimo faz parte de uma ordem de Deus e ele não pode ser tirado do seio da igreja. Ainda que haja um grande número de oposição e ainda que haja motivos para essa oposição, não nos dá o direito de nós mudarmos a palavra de Deus, porque ainda existe igrejas, ainda existe líderes que são fiéis à palavra de Deus. Amados, e o último ponto desta oposição, que depois nós vamos partir para o outro ponto, que são as desculpas, já não da oposição dos que estão fora, mas dos que estão dentro da igreja, para não dizimar e para não ofertar. Amados, o último motivo são os líderes, que usam ou da culpa ou da ganância para que os seus liderados levem oferta. Se você não der o dízimo e a sua oferta, você será amaldiçoado. Porém, se você trouxer, Deus vai dar 100 vezes mais. Uns levam por medo, outros levam por ganância. Os três estão errados. Tanto o líder que ensina sobre a questão da maldição, quanto o que leva por medo da maldição, quanto está errado o que leva por ganância, que vai receber 100 vezes mais. O dízimo é uma ordem do Senhor. Por esse motivo, a grande questão
se não fazemos, não é questão de maldição ou questão de bênção, é questão de desobediência, amados. E temos que fazer de todo o coração. Não é por medo e nem por ganância. Temos que fazer por amor e obediência à palavra de Deus. Esta é a forma correta de nós fazermos. Não permita, por causa desses motivos, o seu coração se tornar um coração endurecido e um coração negro, desobedecendo a palavra de Deus. E então agora nós vamos entrar em algumas desculpas infundadas, para não dar os dízimos, e talvez você vai se encaixar em umas dessas. Uma das desculpas é: não sou dizimista porque o dízimo é um ato da lei cerimonial. E como a lei cerimonial acabou, como não existe, mais os sacerdotes, não existe mais a tribo de Levi, então eu não tenho mais necessidade de dar o dízimo. Uma posição até bem fundamentada biblicamente, mas rasa pela falta de conhecimento. Porque quando nós olhamos para a lei mosaica, nós precisamos entender e voltar um pouquinho atrás, que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, a qual são 400 anos antes da lei mosaica. Então o dízimo antecede a lei mosaica e o cerimonial sacerdotal. Então, amados, quando olhamos para Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, então nós ainda fazemos parte dessa ordenança. E o dízimo tem que ser entregue, e o dízimo não é como eu quero ou como você quer. O dízimo é a 10ª parte, uma ordem estabelecida por Deus para que nós possamos entregar. Se você tem essa posição, você não dá o dízimo, porque dízimo era coisa do cerimonial sacerdotal, ou seja, do Velho Testamento. O dízimo não se inicia na cerimônia sacerdotal. O dízimo está, ou seja, antecede as leis mosaicas, porque Abraão entregou dízimo a Melquisedeque. Então, que você possa aí entender isso. A palavra de Deus diz que Levi estava sobre o lombo de Abraão. Então, o dízimo antecede a lei. Não é uma desculpa para que você não seja dizimista. Amados, em Mateus 23, eu quero rapidamente abrir para que você possa estar lendo. Jesus, quando fala em Mateus 23, ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está demonstrando, ainda nesse ponto, é que Jesus não está nos isentando de ser dizimista. O que Jesus está fazendo aqui é que ele condena a prática da forma e não está condenando o dízimo. Ele está condenando a forma que as pessoas praticam e não condenando o dízimo. Porque o dízimo não substitui a fé, a justiça e o amor. Não substitui. Cada um é feito no seu lugar. E é isso que Jesus então está condenando. Vocês acham porque só fazem o dízimo, ou dão o dízimo e as suas ofertas, vocês acham que não precisam mais praticar o amor, a fé e a justiça. Não, todos caminham juntos. Como eu costumo dizer, se você tomar um passarinho e tirar uma das suas asas, ele não vai conseguir voar. Assim somos nós na vida cristã. Na vida cristã, nós precisamos ter tudo aquilo dentro. Então, se você tem essa desculpa
que Jesus refutou o dízimo. E usando esse texto, é um texto muito fraco e sem fundamento, porque Jesus não está refutando o dízimo, pelo contrário, ele está referendando o dízimo, mas de como ele tem que ser feito, de uma forma correta, sem omitir nenhuma outra dentro da palavra de Deus. Eu não sou dizimista porque não existe mais os sacerdotes. Não existe mais os sacerdotes. E lá no Velho Testamento diz que o dízimo tinha que ser levado para a casa do tesouro para o sustento dos sacerdotes da tribo de Levi. Também uma boa colocação, usando o texto bíblico, e nós poderíamos ir lá, mas deixo para que vocês leiam. Eu quero convidá-los nesse momento para que nós possamos entender um pouco, 2 Coríntios, no capítulo 11 e no capítulo 13 da Palavra de Deus. O capítulo 11, versículo 8 e 9 diz o seguinte. Eu estou no primeiro, me perdoem, eu vou para o segundo. 2 Coríntios, capítulo 11, 8 e 9 diz assim: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário enquanto estava presente convosco e tinha necessidade e ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardei. E 2 Coríntios 12, 13 diz assim: pois em que tende vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não fui pesado. Perdoai-me por este agravo. E eu quero voltar um pouquinho agora aqui em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13 e 14, para que nós possamos entender tudo a linguagem de Paulo dentro desses capítulos, o que ele está explicando. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo então se inicia no versículo 13 de 1 Coríntios 9, ensinando que, usando a mesma linguagem sacerdotal, que aqueles que vivem sobre o altar, daqueles que permanecem em contínua vida diante do altar, eles têm que comer do altar. E que isto não é coisa de homem, porque se você diz, mas isso foi a igreja que inventou, porque o pastor não gosta de trabalhar, e por esse motivo ele prega sobre o dízimo, porque a igreja tem que sustentá-lo. Não, no 14 ele diz assim: e assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É por esse motivo, amados, que a igreja tem que ser dizimista. Por causa desses charlatões, desses que mentem, desses que enganam, desses que exploram, desses que vendem, desses que desengavetam as indulgências, esses que fazem barganha, falsa teologia, que fazem distorção da palavra de Deus, levam um número gigantesco de pessoas se oporem contra o dízimo. Porém, aqueles que permanecem na palavra de Deus, aqueles que pregam o verdadeiro evangelho, muitas vezes têm que fazer como Paulo, tem que fazer tendas, porque a igreja se opõe a ser dizimista. Não é porque eu sou pastor e estou dizendo isso, eu tenho que pregar isto à igreja. Por isso o apóstolo Paulo leva lá para 2 Coríntios e diz à igreja de Coríntios, olha que vergonha para a igreja de Coríntios, olha, o tempo que eu plantei a igreja em Coríntios, o tempo que eu pastoreei vocês aqui, eu tive que pegar salário de outra igreja, porque vocês não me pagaram. Ele diz, mas eu lhe peço perdão por uma coisa, de eu ter sido negligente,
e de não ter ensinado a vocês que vocês deveriam ser dizimistas e ofertantes para o sustento dos ministros da palavra de Deus. A transição que Paulo está fazendo aqui, amados, é da classe sacerdotal para a classe dos ministros da palavra de Deus, usando a mesma linguagem e a mesma linha. Por esse motivo, amados, você não precisa fazer rifa, você não precisa vender feijoada, você não precisa fazer quermesse, você não precisa fazer eventos extras. A ordem de Deus para o sustento da casa de Deus está nos dízimos e nas ofertas. Esta é a ordem de Deus, veto e neotestamentário. Não existe outra forma, amados. E é isto que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, se você tem essa posição, que o dízimo é para o Velho Testamento, eu quero dizer que você refuta essa ideia, porque a Bíblia refuta essa ideia, e não existe fundamento na Bíblia para que isso possa ser verdade. Amados, Paulo sempre trabalhou e sempre continuou trabalhando na sua vida, e se você me assiste, talvez você não me conheça, eu também trabalho fora para o sustento, não porque a minha igreja seja negligente, pelo contrário, Deus tem nos abençoado poderosamente, mas que nós somos uma igreja por ensinar a verdade e por pregar a verdade. Então nós temos um número não grande de membros, e por esse motivo, então, não pela infidelidade de irmãos, mas pela necessidade é que eu trabalho. Porém, jamais eu vou deixar de pregar a verdade. E que vocês entendam que o dízimo é a ordenança do Senhor, não é algo criado na cabeça dos pastores que pregam sobre dízimo, que dizem que nós somos hereges. Não, a palavra de Deus é referendada por Jesus Cristo. O dízimo é referendado através aqui do apóstolo Paulo, dizendo, olha, no 14:9 de 1 Coríntios, diz, olha, assim ordenou também o Senhor, que os que anunciam o Evangelho, vivam do Evangelho. O dízimo, amados, é a forma legal de Deus para sustentar a igreja. Não existe outra coisa. Eu sei que muitas pessoas têm o pensamento extrovertido, não, mas quando precisar, a gente se reúne, levanta o dinheiro e faz. Não, não é isso não é a ordem legal de Deus. A ordem legal de Deus, amados, para sustento da igreja, é através dos dízimos. Não é com festas, não é com doações, não é com coisas fora. O sustento da igreja está vinculado aos dízimos. Essa é a ordem legal de Deus para o sustento da igreja. Está entendendo? Porque o dízimo é contemporâneo, porque o dízimo é ordem de Deus e ela está aqui dentro da palavra de Deus. E o dízimo faz parte da única regra de fé e prática, qual é a palavra do Senhor. Outro argumento, não sou dizimista porque o dízimo é para o templo e hoje nós somos o templo. Bom argumento. Bom argumento. Ótimo. Porém, eu quero dizer a vocês que você está certo. Você é um templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Mas o templo físico, aonde acolhe você para o culto presencial, ou para que você possa estar assistindo, que nós estamos aqui no templo, esse templo tem um gasto. Mas nos dias de hoje, a qual nós estamos aqui, que nunca esperávamos isso, eu nunca pensei no meu ministério que eu chegaria a fazer cultos online, que eu faria lives, que as pessoas estariam na sua casa sentado diante de um sofá e eu serviria a ceia aqui. Nunca passou isso na minha cabeça. Porém, tudo isso tem custo. A nossa igreja está passando por uma transição dentro da necessidade de aparelhos, de tecnologia, a qual nós não tínhamos. E isso é custo. Então, amados, você é o templo da habitação do Espírito Santo de Deus. Mas o lugar aonde esses membros do corpo de Cristo se reúnem, a qual nós chamamos de igreja, o templo, o lugar físico feito de cimento, de tijolo, ele tem gasto.
ele tem um custo e que ele tem que ser sustentado através dos seus dízimos. Essas são as verdades sobre o dízimo. Outro argumento, eu não sou dizimista porque o dízimo é voluntário e não é uma coisa imposta, né? Em 2 Coríntios, amados, 9:7, diz o seguinte: cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Se você fundamenta a não ser dizimista por esse texto, eu quero dizer que você também está equivocado. Porque os capítulos 8 e 9, aqui de Coríntios, esses capítulos não foi escrito para nos isentar dos dízimos. O dízimo já está estabelecido por Deus, portanto o dízimo é uma questão, sim, da ordenança de Deus e não é uma questão voluntária. Paulo, quando está escrevendo aqui, é uma oferta especial para ajudar os necessitados naquela época. Paulo não está aqui referendando a abolição do dízimo. Se você fundamenta neste único versículo, eu quero dizer que você está fundamentando em um texto equivocadamente. Eu não sou dizimista porque eu ajudo conforme a necessidade. É extremamente o crescimento de pessoas que têm esse pensamento. Eu não sou obrigado a dar o dízimo à igreja, porque eu quero dar uma parte do meu dízimo para tal lugar, eu quero dar a outra parte do meu dízimo para tal lugar e a outra para tal lugar. Eu ajudo conforme a necessidade. A Bíblia não está referendando isso. A Bíblia diz, levai todos os seus dízimos aonde? É a casa do Senhor. É lá o lugar de depositar o dízimo. Para vocês que conhecem muito bem o que eu vou dizer, é como se você chegasse e falasse assim, olha, você sendo membro dessa igreja ou da igreja onde você está, cultuando a Deus, mas você quisesse dar o dízimo para outro lugar. Seria como se você chegasse e dissesse assim, eu amo comer lanche no McDonald's, mas eu vou pagar no Bob's, ou se não no Burger King. É a mesma forma, amados. Não é assim. Você precisa levar o dízimo na casa do tesouro, onde você é assistido, aonde você recebe as visitas pastorais, aonde quando você está com dificuldade, as pessoas intercedem, oram, as pessoas cuidam de você. Então, qual é o lugar de você dar o dízimo? A igreja onde você congrega. E não é para ajudar conforme a necessidade. Então nós nos reunimos e precisa de X, então cada um dá uma quantia. Amados, não é isso. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que você ganha. Não é daquilo que você sobra ou daquilo que você quer dar. Por isso que Malaquias diz, mas o que nós te roubamos, Senhor? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas. E a palavra lá, você pode olhar depois no hebraico. O sentido que está dizendo lá, para que você entenda, não é o ladrão que bate carteira, mas é o ladrão que entra armado e força as pessoas a fazerem, como Barrabás. Que você possa entender muito bem isso, o que a palavra de Deus está dizendo. Lembre-se que nós não podemos mudar a palavra de Deus, Ele não nos deu autoridade para isso. Foi isso que Jesus disse lá em Mateus 23, 23. Ai de vós, hipócritas, dos escribas e fariseus, dais dízimo do hortelã e do cominho, porém negligenciam a bondade, a fé e a justiça. Não, não é isso. O que Jesus está dizendo, olha, vocês não podem mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus já está estabelecida. Você tem que ser dizimista, mas você tem que trabalhar a fé, o amor e a justiça. Então, amados, Deus não deu a nós
o poder de nós mudarmos a palavra de Deus. Dízimo é bíblico e ele tem que ser devolvido ao Senhor. Ainda que você não concorde, mergulhe na palavra de Deus. Faça como está escrito lá em Malaquias. Prove ao Senhor nos dízimos e nas suas ofertas e verás o que Deus vai fazer e responder ao teu coração. Amados, outro argumento. Esse é bem forte, né? Eu não sou dizimista porque eu ganho muito pouco e não me sobra nada. Amados, o dízimo, ele é justo. Quem ganha 1.000 dá 100, quem ganha 50.000 dá 5.000. Deus não está falando para você dar acima daquilo, mas Ele está dizendo para que você faça conforme o seu mandamento e que você dê 10% daquilo que você ganhou. Porque não sou dizimista porque o que eu ganho não me sobra nada. O que eu quero te dizer, essa é uma frase do pastor Hernandes e que talvez doa no teu coração, mas ela é a verdade e eu também não vou mentir me dizer. Se você quer dar a Deus o que sobra, me perdoe de lhe falar, você ainda não entendeu nada da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não precisa do teu dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Mas Ele quer de você obediência. E se você está dizendo que você não dá para Deus, ou seja, você não devolve, me perdoe, para Deus porque não te sobra nada. Você está dizendo para Deus que você quer dar o que sobra. Me perdoe, você ainda não entendeu nada das verdades das palavras de Deus. Mude o teu conceito. Amados, outra questão, não sou dizimista porque a igreja administra mal o dinheiro. Amados, se lembre de uma coisa, Deus te nomeou dizimista e não fiscal. Porém, se você congrega numa igreja e a liderança desta igreja administra mal o dinheiro da igreja, você tem todo o direito de ir falar com essa liderança. E você deve fazer isso. Você deve questioná-los. Você deve cobrar deles transparência. Você deve falar com o pastor, com o tesoureiro, com a presidência, falar com a igreja e cobrar deles. Mas não deixar de ser dizimista. Porém, se esta igreja que você congrega não for uma igreja transparente, não for uma igreja verdadeira, não for uma igreja onde as pessoas agem com fidelidade, as pessoas estão distorcendo, as pessoas estão desengavetando indulgências, as pessoas, os líderes da igreja estão pregando uma falsa teologia, busque outra igreja, saia da onde você está. Se um dia esta igreja e eu estiver fazendo isso, procure uma igreja que pregue a verdade, mas não seja desobediente a Deus. Permaneça sendo dizimista, porque Deus ordenou você ser dizimista e não ser fiscal. Tá? Essas são as verdades sobre o dízimo, amados, a qual muitos pastores têm negligenciado em falar. E Deus tem incomodado o meu coração há muitas semanas, e eu não vou deixar de falar. O dízimo é bíblico, é a ordem de Deus, e nós não podemos mudar a palavra de Deus. Eu não sou dizimista, mas eu sou ofertante. Outra frase magnífica do pastor Hernandes Dias Lopes. Primeiro você paga a dívida e depois você presenteia. Não dá para se dar presente a quem você se deve. É isto que é o dízimo. O que nós temos com o Senhor é uma ordem e nós devemos a Ele a obediência através do dízimo. Então que nós possamos pagar a nossa dívida para depois darmos presente. Oferta é presente. Oferta não substitui dízimo, amados. Guarda isso no teu coração. Guarde isso junto com você. É isso que a Bíblia não ensina, amados. Não sou dizimista porque não senti nada no meu coração. É o último ponto, né, dessas questões e que muitos dizem isso. Porque eu não senti que eu tenho que dar, porque fulano faz isso ou foi aquilo, amados. Deus não deixou isso para nós. Ele deixou apenas uma ordem. Trazei a 10ª parte de tudo que vocês
tem recebido, e trazei à casa do tesouro e apresentai ao Senhor. É isso que a palavra de Deus diz. Porém, eu quero encerrar com Malaquias, capítulo 3, como eu disse a vocês, para que nós possamos entender, quando nós saímos das questões, dos opositores, quando deixamos para trás todas as nossas desculpas, que eu não sou dizimista por isso ou por aquilo, ou porque eu não me oponho contra por causa disso ou por causa daquilo. Aqui em Malaquias capítulo 3, diz o seguinte, a partir do versículo 10. Trazeis os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. O Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, até que haja um lugar suficiente para recolheres. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Se você tem sido opositor, ou se você tem sido um inventor de desculpas para não ser dizimista, eu desafio você a não trazer dinheiro para mim. Não é isso, não necessito disso, porque o meu sustento vem do Senhor. Mas para que você, através da obediência a Deus, faça a prova do Senhor. Traga o seu dízimo e faça a prova diante do Senhor. E experimente se você quer ter as janelas abertas ou fechadas diante da tua presença. Você quer receber a bênção do Senhor, não está dizendo, derramarei sobre vós uma bênção. Não está dizendo que se você não trouxer, Ele vai te trazer uma maldição. Mas através da obediência, Ele está deixando promessas, ao ponto que não vai haver lugar para guardar. Ele diz que se você fizer prova dele, Ele vai repreender o devorador, e diz que tudo que você fizer vai ser próspero. Por isso, amados, que você possa ter entendido as verdades do dízimo e das ofertas nessa manhã. E que se algum desses motivos tem perturbado o teu coração, seja as desculpas, ou seja as oposições, que você mergulhe na palavra de Deus e não busque conselhos em doutrinas humanas, mas que você se aconselhe com a palavra de Deus. E tu verás que o dízimo, ele é bíblico, de Gênesis a Apocalipse, e ele não foi tirado, e nós não somos isentados de ser dizimista. Pelo contrário, toda a palavra de Deus referenda o dízimo no presente século. Que você não seja tomado por esses 4 pecados, a qual eu vou terminar aqui nesta manhã. O primeiro pecado, amados, que parece simples, mas que não deixe dominar o teu coração, é querer administrar o dízimo de Deus. Ele é de Deus. Entregue. Se alguém fizer errado, ele vai prestar conta diante do Senhor. E ele vai pagar um alto preço. Mas não permita que o pecado de alguém faça que esse pecado também faça você a pecar. Não seja administrador do dízimo. Isso não pertence a você. Não queira distribuí-lo aonde você quer. O segundo pecado, não queira reter o dízimo, porque isso é a avareza, e avarentos não herdarão o reino dos céus. Jesus não chama o diabo de Senhor, Ele não chama os apóstolos de Senhor, Ele não chama um imperador de Senhor. O único que Ele chama de Senhor na Bíblia é as riquezas, o dinheiro. Paulo diz a Timóteo que o dinheiro é a raiz
de todos os males. Não queira reter o dízimo. Não faça isso na tua vida. Devolva a Deus o que pertence a Deus. Terceiro pecado, subtrair o dízimo. O que é subtrair o dízimo, amados? Se você tem que dar 100, não é 99,99, é 100. Não queira subtrair, não caia no pecado. Não faça como Ananias e Zafira, lembra disso? Passagem que está lá em Atos, que eles venderam um bem deles e propuseram no seu coração em dar para a igreja. Porém, no meio do caminho eles se arrependeram e acharam que era muito e subtraíram para si uma quantia ou uma parte daquele dinheiro. E quando chegaram diante do apóstolo Pedro, Pedro questionou, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e eles sustentaram a mentira, e ambos foram mortos na presença de toda a congregação. Por isso, não subtraia, não caia nesse pecado. E o último pecado, não subestime o dízimo. Não ache que ele não é existente. Não ache que ele não é necessário. Não ache que o dízimo não pertence mais para nós. Não permita que esse pecado tome conta do teu coração. Busque a Deus. Faça a prova do Senhor. Seja dizimista, não por causa de mim. Eu não preciso. Seja dizimista por causa de você e Deus, da tua fidelidade entre você e o Senhor, e faça a prova do Senhor. Essas são as verdades do dízimo, amados, que talvez você nunca tenha ouvido pregar sobre isso. Talvez você tenha ouvido sim pregar sobre a teologia da prosperidade, sobre a barganha, sobre vendas de indulgências, sobre alguém pregar que se você não entregar você será amaldiçoado, mas se você entregar você vai receber 100 vezes mais. Não. O que eu quero que você entenda, o que a palavra de Deus diz. Dízimo é uma ordenança de Deus. É 10% de tudo que você ganha. E você não entrega para mim. Você não entrega para o tesoureiro ou para a diretoria da igreja. Você tem que entregar e devolver para Deus com todo o seu coração, com alegria e com amor na presença do Senhor. E faça a prova do Senhor e você vai experimentar das suas mais ricas bênçãos. Amém? Que Deus abençoe nesta manhã, que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça no coração de vocês. Eu sei que é um assunto bastante delicado, bastante polêmico, e como eu disse, há uma forte oposição. Porém, eu, como ministro da Palavra de Deus, jamais posso ter medo ou me furtar, diria usando esta palavra, de deixar de ensinar a verdade. Porque se alguém tem ensinado que você não precisa ser dizimista, saiba que isso não vem da parte de Deus. Você tem que ser dizimista porque isso é uma ordenança de Deus e nós não podemos mudar a palavra de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso, Pai da eternidade, nós nos colocamos diante do Senhor. Diante, Senhor, dessas situações que nós vivemos. Diante, Senhor, desses falsos líderes e falsos mestres que têm se levantado. De pessoas que têm tomado os seus púlpitos, Senhor, o altar da Tua igreja, e têm feito balcões de negócios, ó Pai. Que o Senhor nos ajude nesse tempo tão difícil. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale o coração dos nossos irmãos que estão em casa, daqueles que estão nos assistindo. E não nos permita, Senhor, que caiamos, Senhor, nas oposições, e nem que caiamos nas desculpas para deixarmos de sermos dizimistas e ofertantes na casa do Senhor. Mas faz de nós, ó Pai, servos cativos em obediência à Tua palavra, e que possamos permanecer em dias tão turbulentos, obedientes à Tua palavra, Pai. Dirige o Teu povo, dirige a Tua igreja, guarda-nos dos mal, livra-nos, Senhor, de todos os laços e das ciladas de Satanás, ó Pai. Abre os nossos olhos e os nossos ouvidos. Faz de nós, homens e mulheres, praticantes da Tua palavra. É o que nós te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até a noite, se Deus nos permitir.
seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus.